Hoje, pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast da LMS. Eu sou Perry e eu vou estar aqui com a Mema, artista que este ano participou no Festival da Canção. Mema, apresenta-te ao pessoal. Olá, olá a todos. Muito obrigada antes de mais pelo convite para estar aqui no vosso podcast. Como o Perry disse, eu sou produtora e artista. Participei no Festival da Canção este ano com o Stereossauro, e tenho trabalhado um pouco uma mistura de música eletrónica com alguma influência tradicional portuguesa. Lancei o meu EP Cidade de Sal em outubro do ano passado e tem alguns temas e alguns videoclipes também fora, como o Partido Norte, o Devedor, entre outros. Vamos já aqui começar com a nossa conversa. Como e quando é que entraste no mundo da música? Na verdade, comecei desde muito cedo, assim profissionalmente ou mais a sério, foi talvez a partir da minha adolescência, ali, se calhar os 14, 15 anos. Mas na verdade sempre estive muito ligada à música, comecei a aprender instrumentos a partir dos 6, 7 anos. Primeiro, claro que toda a gente na escola aprende flauta bisel, não é? Tens sempre aquele contacto. Por acaso usei no meu EP, foi um bocado como voltar a ser criança. Um, mas comecei a aprender também teclas, mais especificamente órgão eletrónico na altura, daqueles que têm duas partes e uns pedais e tudo mais, e foi uma boa base para depois mais tarde pegar nisso para me ajudar também a compor, e a guitarra veio por volta dos 12 anos. Mas sempre estive muito ligada à música, até pela a minha família materna, que gosta muito de música. Lá em casa os meus pais também tinham uma boa coleção de discos e sempre esteve presente de alguma forma. Só assim um pequeno à parte. Falaste aí na falta de bisel. Por acaso, falta de bisel foi uma coisa que eu nunca tive jeito. Pá, e depois acabei também a tocar um instrumento de sopro, que foi. Acabei a tocar clarinete, que é o meu Ah, instrumento. ok, ok. Bem, mas como é que passaste para clarinete, tendo em conta que não gostaste propriamente da experiência com flauta? Se calhar é uma pergunta muito ignorante da minha parte, mas como Não, não, não. são assim da mesma. Aham. Foi bastante curioso. Pá, claro que por acaso o primeiro instrumento que toquei foi a flauta. Depois, Uhum. quando entrei lá para a Tuna da Terra, Uhum. comecei com saxofone. Saxofone. Ok, ok. Aí não deve ter tido mais 1, 2 meses de aulas. Ahm, Pá, também não gostei muito e toquei para guitarra. Uhum. Para guitarra. Guitarra deve ter estado uns 6, 7 meses a tocar guitarra. E depois aí sim, troquei para o clarinete, que é, pronto, até o que até hoje toco. Pai, gosto, gosto. Que fixe. Mas tocas em banda, ainda tipo banda filarmónica ou. Sim, sim, sim. E Boa. orquestra. És de onde? Já agora, desculpa quem está a ouvir. Passo. Estamos aqui a ter uma conversa muito privada. Sou do Porto, Ok, ok, ok. mais ou menos da fronteira com Aveiro. Ok. Não, eu perguntei porque muita gente no conservatório veio, principalmente malta dos sopros e alguns dos metais também, vinham de pequenas bandas filarmónicas. Lembro-me que havia muita gente de Estarreja, de Salreu e dessas zonas à volta que tinham, pronto, vinham sempre das bandas. Havia um monte de gente no conservatório que teve esse background, e eu acho que é interessante, que são ainda sítios onde as pessoas podem realmente experimentar instrumentos, ver o que é que gostam, e é fixe. Pronto, daí eu perguntar-te, podias ser dessa zona também. Não, por acaso Sarres ainda fica, ainda é um bocadinho longe. Fica Portanto, um bocado, um bocado. fica pá, é meia hora. Terra das cegonhas. Sim, sim. Ahm, então agora podemos falar já aqui um bocadinho da parte do festival. Já Uhum. conhecias antes do festival o Stereossauro? Ah, conheci o Stereossauro foi praticamente antes do festival. Aliás, eu lancei o meu EP em outubro do ano passado, e passado umas semanas ele comprou o meu disco
e mandou uma mensagem a dizer bora fazer um som. E eu disse que sim na altura, então foi aí que eu conheci, portanto foi mais ou menos final de outubro, início de novembro, ali muito próximo da abertura das candidaturas para o Festival da Canção. Um, Portanto, foi quase nessa altura que eu conheci. E, aliás, a nossa parceria do Festival da Canção surgiu porque já tínhamos essa parceria antes, tínhamos já começado a tentar trabalhar um tema para o projeto do Estéreo. E entretanto eu lancei-lhe o desafio, porque muita gente, eu estava mesmo para me candidatar ao Festival da Canção espontaneamente, Pela livre pronto, submissão. com livre submissão, exatamente. E entretanto eu lancei-lhe o desafio e ele tinha também sido convidado pela RTP para fazer parte do festival e acabámos por juntar o útil ao agradável e fazer este tema juntos, o Claro como Água. Hum, e, hum, e gostaste de participar no festival e como é que foi a experiência? Certo? Foi algo que não estavas habituado e foi algo novo. Sim, completamente. Foi algo novo. Eu acho que foi uma experiência muito positiva, no sentido em que pude experimentar coisas muito diferentes, mesmo a nível de performance, a nível de outras colaborações, por exemplo, no guarda-roupa, ou as pessoas que conheci, a própria equipa que esteve comigo. A questão de atuar com bailarinos, por exemplo, que é algo que eu nos meus espetáculos até agora não tenho feito, também porque não tem havido oportunidade, não é? De início é muito difícil conseguirmos ter o espetáculo que queremos, até por questões orçamentais. E foi bom por esses aspectos todos. Por exemplo, gostei muito de trabalhar com a Alexandra Moura, a estilista, que nos fez peças incríveis. O meu único arrependimento é não ter chegado à final para poder mostrar o que ela fez com a outra peça, mas pronto, verão nos meus concertos. Eu sei que nem toda a gente gostou das peças da primeira, que acharam que eu fui de pijama para lá, mas pá, pronto, ao menos estávamos confortáveis. Mas não, mas foi muito bom também pela parceria com os bailarinos. Eu já conhecia um deles, aliás, o Nelson, participou no meu videoclipe do Devedor, é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, mas foi fantástico poder conhecer também o Sango, que tem um estilo completamente diferente do Nelson. Ele é mais do crump, então é um estilo um pouco mais urbano, que penso que trouxeram ambos uma atmosfera diferente à própria música. Um, e depois a experiência em televisão foi muito interessante. Claro que é um bocado estranho principalmente este ano, como não houve público, é um bocado estranho estarmos a cantar para uma parede quase, ou para uma câmara, não é? É um pouco diferente, embora os live streams nos tenham habituado mais ou Habituado a pouco a menos a essa isso. realidade. Exato. Mas foi muito positivo por todas essas coisas e ver como tudo funciona nos bastidores, acho que é algo que ficará sempre na memória e com certeza foi uma boa experiência. E depois conhecer todos os outros artistas, penso que foi um dos pontos importantes do festival. Há pessoas com quem eu ainda falo regularmente, por exemplo, a Nadine, falei há pouco tempo com a Ian também, e pronto, e há sempre esse lado mais bonito do festival. Também ver a televisão de outra maneira, como coisas que não vês do lado de fora, como espectador, e também conhecer pessoal novo, que é sempre muito positivo. Sim, sim, completamente. Completamente. Não, e toda a equipa, por acaso toda a equipa técnica foi. Eu gostei muito de conhecer a equipa da RTP, a produção toda impecável, pessoas que nota-se que têm gosto em fazer o que fazem, eu acho isso importantíssimo. Sim, é super importante fazeres aquilo que gostas. Pá, porque depois também não fizeres aquilo que gostas, pá, andas lá contrariado e não é bom acima de tudo. Exato. Agora já passando também para outros temas fora do festival, como é que foi a recepção do teu EP, o Cidade de Sal? Olha, foi bastante positiva, curiosamente. Não foi propriamente. Eu penso que não faço música propriamente viral, não é? E pronto, e não teve esse tipo de impacto, mas o feedback
tenho recebido do EP tem sido muito positivo. Aliás, desde o lançamento do primeiro single, o Devedor, ainda em outubro de 2019, até, por exemplo, o Perdi o Norte, que foi lançado em março do ano passado, penso que foi nessa altura que as pessoas começaram a ficar um pouco mais ligadas a mim. Também esse single era um single mais forte e que na altura em que foi lançado estava toda a gente a entrar também numa espiral de nervosismo e de incerteza, e acho que o tema da própria música bateu forte nessa altura em que estávamos a entrar no primeiro confinamento. Um, Depois lancei também outro single, o outro lado, mais no verão, mas o EP tem sido recebido com muito carinho, felizmente. Teve reviews positivas também na imprensa. A Time Out, por exemplo, fez uma review que eu fiquei mesmo com a lágrima ao canto do olho. E felizmente temos tido feedback muito positivo, quer por parte de quem ouve, quer por parte da imprensa, e acho que é um bom presságio para o que aí vem. Pá, se calhar não, é um bom começo. Ahm, também, Exato, exato. pá, tens um estilo, pelo menos a meu ver, tens um estilo bastante próprio e que não se faz muito cá em Portugal, pelo Uhum. menos. Cá em Portugal é muito incomum. Pá, e eu parabenizo-te por isso. E eu gosto das tuas músicas, já ouvi o teu EP bastantes vezes, tal como a música Obrigada. do festival. Pá, e está muito porreiro e é diferente do que se faz cá dentro. Obrigada. Também era um pouco esse, acho eu, ou sempre foi esse o meu objetivo na música, sempre foi criar algo novo. Não foi propriamente pensado, não posso colar-me a este ou àquele, foi muito. Mas sempre procurei, ou tentei procurar uma identidade mais própria. Um, e pronto, e este trabalho acabou por ser o primeiro, e sim, acho que foi um bom começo. E penso que me deu o ponto de partida e até uma direção mais ou menos estável para aquilo que vou fazer a seguir no álbum, embora o álbum esteja a tomar uma forma ligeiramente diferente da do EP, talvez um pouco mais pop. Mas sem dúvida que é importante ter esse fator que nos distingue, não é? Quer no meu trabalho, quer o trabalho de outros, acho que é importantíssimo, senão. E eu até prefiro, sabes? O caminho é um bocado. Acho que às vezes fazer diferente faz com que muita gente não entenda logo à partida, e que demore mais, se calhar, a chegar onde queremos chegar, mas faz parte, não é? e, e não sei, eu estou um bocado numa fase em que eu estou. Houve uma fase, por exemplo, depois do EP e com isto do Festival da Canção, que eu fiquei a pensar muito, mas as pessoas não vão gostar, ou isto devia ser mais assim ou assado, porque isso é que está a bater agora. Eu agora tirei umas semanas para refletir pós-festival e fiquei a pensar, mas porquê é que me estou a preocupar com isto? Tenho é que fazer o que eu gosto enquanto posso. E o que vier daí, pá, virá, não é? Porque se fico a pensar muito nesses detalhes, nesses pormenores, acabo por me perder outra vez, e acho que isso não é bom. Pois, porque acima de tudo tens que fazer aquilo que gostas, e se não fizer aquilo que gostas, pá, muito provavelmente vai sair mal. Vai sair mal Exato, e nem tu vai ficar feliz, nem quem vai ouvir vai ficar feliz. Portanto, não se consegue ver muito o lado positivo. E, exato, exatamente. e se fizeres aquilo que gostas, acima de tudo, pá, vais-te agradar também a ti e ao pessoal que vai ouvir e que gosta do teu estilo. Sim, exato. E é mais genuíno ao fim e ao cabo, não é? Eu por acaso ainda hoje estava a ler uma entrevista de manhã de uma. É uma artista que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, a Rina Sawayama, que é uma artista que mistura. Ela, na verdade, ela faz um pouco o que lhe apetece. Ela mistura pop com new metal, com R&B. Teve um álbum muito bom, o primeiro álbum dela o ano passado, foi lançado o ano passado, e ela nessa entrevista ela estava mesmo a dizer: "Epá, tenho 30 anos agora, eu não quero estar a preocupar muito com aquilo que os outros pensam, quero é fazer o que eu gosto e que se lixe." Pronto, é um bocado a onda em que eu estou a embarcar também agora.
Por acaso fiz 30 há pouco tempo, então se calhar deve ser uma coisa de nós, os velhos, dos 30 que, pronto. Ahm, e já que estás aí a falar disso, que estás a começar a escrever para o novo álbum, como é que Uhum, funciona o teu processo criativo? Das uhum. músicas, das letras? Olha, depende muito do projeto que eu tenho em mãos. Por exemplo, para o Cidade de Sal foi tudo muito mais pesquisado, por assim dizer, porque na altura que comecei a pensar no conceito para o Cidade de Sal, eu ainda estava em Dublin e comecei a pesquisar muito sobre música tradicional portuguesa, porque era algo que eu queria deliberadamente incluir nesse EP, porque tinha muito a ver com voltar às raízes, com identidade, com aquilo que eu sou, etc, etc, voltar a casa. E fiz muita pesquisa antes de começar as canções propriamente. A nível de sequência no processo, propriamente dito, não tenho propriamente uma ordem específica. Por vezes surge-me primeiro a letra, por vezes surge-me primeiro uma melodia e gravo e depois construo por cima disso. Por vezes é apenas, sei lá, uma frase que motiva o resto da música, pode ainda nem ser uma frase musicada, mas parte sempre de pequenas coisas, sabes? E não tenho propriamente um processo muito delineado nesse aspecto. Nestes dias tenho tentado focar-me um pouco mais na canção em si e muitas vezes me leva a tirar ou fechar o computador e a pegar simplesmente na guitarra e cantarolar e tocar e tentar ir à essência da canção, o que é que eu quero dizer, e é algo em que eu sinto que tenho que trabalhar também, que é a própria escrita da canção. Mas é um pouco a fase em que estou e varia muito de projeto para projeto, como te disse. Por exemplo, quando trabalho para outros, que eu faço também produção para outros artistas, quando o faço, o processo já é muito diferente, porque muitas vezes já tenho uma canção pronta e eu só tenho, ou já há uma melodia e uma letra e eu tenho só que, por exemplo, compor o instrumental, uh, etc, etc. É mesmo muito variável. E falaste aí dos artistas já terem a letra pronta ou a melodia, pá, acaba também se calhar por te facilitar um bocado o trabalho. Sim, sim, num aspecto, sim. Não, não começas do zero, não é? Tens já algo que podes moldar. É muito mais fácil do que estar a criar o elemento do nada, não é? Pelo Sim. menos já tens um ponto de partida. Exatamente. E é um trabalho mais em colaboração. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu quero mudar este ano, que é, e para este próximo álbum, inicialmente pensei em trabalhar sozinha nele, mas cada vez mais sinto a necessidade também de trabalhar com outras pessoas e penso que vai ser uma possibilidade também para este álbum trabalhar com outros produtores, pelo menos em algumas faixas, porque quando trabalhas com outras pessoas tens outras perspectivas diferentes e ao mesmo tempo tens alguém que te ajuda, não é? Essencialmente colaboração é sempre mais fácil, tem os seus desafios, claro, mas é muito mais rico e é muito mais uh, talvez eficaz no, a nível de resultados. Sim, e pelo menos, por exemplo, já trabalhas com outra pessoa, já ganhas uma experiência nova e pá, e sempre acaba por ser mais, encontrar se calhar a palavra certa, mas mais divertido. Um, Sim, sim, sim. E aprende-se muito com outras pessoas, mesmo de os ver trabalhar. Por acaso, eu aprendo muito sempre que tenho trabalhos prontos para entregar, para serem misturados, por exemplo, e depois eu gosto muito de ir ao estúdio e estar um bocadinho com o engenheiro de som a vê-lo a misturar, porque só de ver aprendo muita coisa que depois me pode ser útil, por exemplo, na própria produção e de conversar, mas porquê é que estás a usar isso? Ou porquê é que estás a comprimir dessa forma? Porquê é que estás a equalizar dessa forma? Blá blá blá. E vamos aprendendo muito uns com os outros, que é. Acho que é das coisas mais bonitas da colaboração, é essa mesmo. pá, aprender e ensinar também os outros, que pá, nem que seja um bocadinho, também acabam por aprender connosco. Também diferentes coisas, Uhum. trabalhar coisas diferentes. Se calhar não estás tão habituada como se trabalhasses sozinha, ou trabalhar em conjunto, também estás a trabalhar outras coisas a certo ponto também.
Exato, exato, completamente. Hum, Pronto, estás aí a falar do teu CD e também estávamos aqui a falar do processo criativo. Quais são as tuas principais inspirações em termos musicais? Elas também variam muito, sabes? A minha vida toda, ou a grande parte da minha vida, eu ouvi música pop, mesmo aquele pop pastilha elástica, meu Deus, já não sei falar. Tipo Britney Spears, Shakira, eu era muito dessa onda, acho que quase toda a gente da minha época passou por isso. Ah, mas depois mudei para o metal, assim, um metal mais melódico, talvez por influência do meu irmão, que é todo metaleiro. E mais recentemente comecei a entrar na eletrónica, portanto eu tenho referências muito variadas. Se eu tiver que nomear alguns dos artistas, por exemplo, em Portugal sempre me influenciaram muito os Madre Deus, é um projeto que eu acarinho, tenho mesmo muito perto do coração desde criança quase, que me lembro da voz da Teresa Salgueiro e das guitarras de Madre Deus, que eram sempre tocadas de forma muito doce e gentil, não é? E com aquela dor toda que a música portuguesa carrega. E depois, a nível internacional, Björk sempre foi uma grande referência. Ultimamente tenho ouvido muito Arca, um, sei lá, Lick Ali, por exemplo, Fever Ray. Eu gosto muito de projetos do norte da Europa, curiosamente. Um, Música mais nórdica. sim, sim, gosto mesmo muito, gosto mesmo muito. E há muitos outros projetos, por exemplo, no metal ou ali no hard rock, eu ouvi muito Lacuna Coil durante muito tempo e continua a ser uma das minhas bandas favoritas. Também ouvi projetos muito mais que eram uma mistura de metal com orquestra, que é tipo Épica, por exemplo, o metal sinfónico, também me influenciou Sim, bastante. bom. Pronto, como tu vês, é um pouco all over the place. Hoje em dia ando a ouvir muito K-pop também, portanto, eu acho que tudo influencia, sabes? Isso de dizermos que as minhas maiores influências são A ou B, depende muito do estado de espírito, depende muito da época da tua vida, porque ouvir a mesma música a vida toda, para mim é uma seca, pronto. Para algumas pessoas funciona muito bem, mas eu sou muito de fases e eu noto que mesmo sem querer, aquele estilo que eu estou a ouvir mais em determinado mês ou em determinada fase, sem querer passa um bocadinho para a música que eu estou a compor ou para a música que eu estou a produzir. Isso é E completamente acho. normal. Exato, exato, exatamente. É que tudo nos influencia, é incrível. É mesmo que não queiramos, o nosso cérebro está a absorver tudo, é tipo esponja mesmo. Sim, e passado uns meses vais ouvir a música que criaste quando estavas a ouvir, por exemplo, estavas numa altura estavas a ouvir bastante Queen e depois passado uns meses aí estavas a escrever uma música nessa altura, passados uns meses vais ouvir e talvez és capaz de associar a uma música dos Queen. Pá, isso é completamente Exato, exato, normal, exato. porque eu também já falei pronto, aqui com alguns artistas que dizem que isso acontece, pá, que estão a escrever uma música e passados uns tempos vão ouvi-la e conseguem associar de imediato à música que estavam a ouvir na altura, mesmo não sendo intencional, como é óbvio. Exato, exato. E às vezes até somos os únicos a entender essa ligação, não é? Que é curioso. Por acaso, há uma música do meu EP que eu lembro-me perfeitamente que quando eu a estava a compor, eu tinha andado a ouvir muito FKA Twigs, por exemplo. E curiosamente nunca ninguém me disse isso. Nunca ninguém me disse, essa música tem uma vibe de FKA. Eu, ok, ainda bem, ainda bem, mas pronto, mas eu noto, percebes? Sim, mas pá, às vezes podemos ser mesmo só nós que escrevemos a música a notar e o resto da malta pá, não nota porque pá, por muito que possa ouvir a banda, a escrita também é um bocado nossa e podemos acabar por ser nós só a notar. Pá, e por exemplo, Claro. nós notamos influência pá, clara, bastante influência. Outras pessoas também podem ouvir muito X banda que tu estavas a pensar, podem não notar. Também é Exato, exato, perfeitamente exato. normal. Claro. Hum, E tu recentemente puseste lá no teu Instagram que ias libertar algumas músicas gratuitamente para download.
foram algumas músicas que possivelmente ficaram de fora do teu processo de seleção das músicas para o EP. Exatamente, exatamente. Haha, estás atento ao meu Instagram. Ah, Sim, porque inicialmente eu tinha a ideia do Cidade de Sal ser um álbum completo. Um, Depois mudei de ideias porque algumas das músicas não se enquadravam a 100% naquilo que eu queria transmitir através do EP. E deixei então. Foram 4 faixas, na verdade, mas uma delas está tão fora daquilo que eu pretendo também para este projeto que essa não vou mesmo lançar. Então decidi lançar pelo menos 3. Já divulguei também os nomes e ainda não tenho data, vai ser um pouco surpresa, até para mim. mas, mas é algo que eu também quero mesmo dar às pessoas, porque depois desta participação no festival também e tendo em conta que continuamos todos confinados, eu também quero pôr estas canções cá para fora, sabes? Porque são canções que curiosamente, há pouco tempo fui ouvi-las novamente e curiosamente as temáticas ainda estão muito presentes para mim. E, e eu acho que é algo que eu preciso mesmo de pôr cá para fora. A música para mim funciona muito dessa forma. Há músicas que eu tenho guardadas e que nunca lancei, mas também não, sei que não vou mesmo lançar porque já não já não se alinham com aquilo que eu sinto neste momento. E mesmo com este EP, o Cidade de Sal, aconteceu-me um pouco isso. Eu escrevi-o entre 2018 e 2019, mas só o lancei em 2020 e havia coisas que quando o lancei eu já estava noutra, por assim dizer. Mas para mim faz sentido lançar quando sentes que aquelas músicas têm algo a dizer ainda nos tempos que correm. sim, isso é completamente normal. Por exemplo, se calhar vais ouvir uma música que escreveste, pá, e passado uma música que escreveste um ano antes, se calhar depois vais ouvir já não te identificas tanto com essa música, já não, se calhar já não é bem o teu estilo, porque provavelmente Uhum. ou mudaste o estilo das músicas que compunhas e da música que ouves, naturalmente. Eh, Também é um processo de constante evolução, a meu ver. Completamente, completamente. E a música evolui conforme nós também, como indivíduos, evoluímos, não é? Que é interessante, ela cresce connosco, cresce com as nossas experiências e acho que é muito bonito porque é quase como se fosse um organismo dentro do teu organismo, não é? É quase Inception. Ah, mas sim, ainda hoje, por acaso hoje estava a ouvir projetos que eu tinha começado neste último ano a ver se havia algum que tivesse interesse para utilizar eventualmente ou para trabalhar eventualmente para o álbum e senti exatamente isso que tu disseste. Houve algumas que eu pus logo de lado porque o estilo já não condiz com aquilo que eu pretendo e com aquilo que eu tenho composto ultimamente. Então há sempre essa vertente, claro. Já não tem nada a ver com aquilo que estás a compor para o álbum, por exemplo. Também já, Exato. pá, porque 2 anos na música, pá, mesmo parecendo que se calhar não, já é muito tempo. E nesse tempo podes mudar muito nos teus gostos musicais, na música que produzes, que escreves, o teu tipo de escrita também. Pá, pode diferir se tu escreves, por exemplo, ou em inglês ou em português, e também diversas outras coisas. Também, se calhar, aquilo que estás a sentir, pá, no momento pode-se refletir e no outro já não tem nada a ver. Exato, exato. Agora passando aqui para um pouco fora do, do EP e do disco, pessoas mais gostaste de conhecer dentro do mundo da música? Olha, recentemente não, agora, eu na verdade eu não conheço assim tanta gente, porque não sendo de Lisboa e só estando cá há pouco tempo, uh, parecendo que não, quando estás em Lisboa acabas por conhecer muita gente de repente, quase por acaso. Mas assim, sei lá, eu ano passado tive a sorte de conhecer algumas pessoas que admiro bastante, por exemplo, o Branco, o Pedro da Linha também.
E agora, assim, mais recentemente, pronto, conheci o Stereossauro também, algumas pessoas no Festival da Canção, como, por exemplo, gostei muito de conhecer a Nadine, uma pessoa muito simpática mesmo, muito incrível. E sei lá, e depois um pouco nos bastidores, sem ser artistas, tenho conhecido muita gente também na indústria que tem sido muito importante nesta minha caminhada. Então é muito difícil de dizer, sabes? Porque lá está, eu não conheço assim tantos artistas, pelo menos que sejam conhecidos, mas tem sido interessante também a quantidade de artistas independentes, tal como eu, que se têm juntado a mim no Instagram e temos falado e temos trocado ideias também. Acho que isso é também uma das coisas bonitas que tem acontecido este ano. Hum, e falando nisso, tu disseste, não estando em Lisboa, acaba por se calhar Uhum, ficar um bocado difícil de conhecer pessoal. Que uhum. é lá. hum, Pá, mesmo na música, é lá que se produz grande parte das músicas e mesmo, por exemplo, o Festival da Canção foi lá e acaba por sei lá, mais onde o pessoal músico se concentra. Porque está tudo aqui, não é? Eu próprio eu mudei-me para aqui e também foi um pouco com essa ideia de vir e conhecer pessoas, mais pessoas da indústria, mais pessoas, pronto, mais artistas, mais agentes, mais promotores, porque parecendo que não, se não estás nos sítios, é um bocado aquela ideia de ser vista para. Como é que é? Aparecer para ser vista, é um bocado por aí. Parece muito, é uma ideia muito superficial, não é? Se pusermos nesses termos. Eu acho que o importante é tentarmos conhecer as pessoas também genuinamente, não é? Não é só ir atrás só porque tens, porque aquela pessoa é A ou B. Eu por acaso eu não gosto muito dessa ideia, dessa premissa. Acho um pouco parva até e acho que não leva a lado nenhum. Mas sim, Lisboa é uma capital, não é? Tens tudo aqui, tens as ligações todas aqui. Exatamente. Se bem que eu acho que atualmente já se começa, felizmente, a abrir a cabeça e se calhar a pandemia teve muito a ver com isso, mas já começa a haver também uma abertura para música de outros sítios. Tens tido alguns artistas a aparecer ultimamente, por exemplo, o Porto está fortíssimo, não é? O Porto e arredores do Porto, talvez é um nicho muito particular, não é? Um bocado a escola. hum, Ai, esqueci-me do nome dele agora. Ai, bem, que branca. De Miramar, como é que se chama? Ainda Eh, agora lançou um single. Pá, não estou a chegar lá Estás a ver também. quem eu estou a falar? Ei, Ganda Branca. Lançou uma música agora com Michael Knight. Ai, que fogo. Deu-me mesmo Ganda Branca. Mas pronto, tens muita gente, quer do Porto e de. Por exemplo, no Minho também tens muita gente de Braga que está a começar a dar cartas, quer no hip hop, quer noutros géneros. Tens algumas bandas de Coimbra que também começam a despertar mais o interesse. Pronto, já não é só Lisboa, não é? Felizmente já não é só Lisboa. Aliás, uma das coisas que sempre me frustrou foi não, não haver tanta representatividade de outros sítios de Portugal, porque eu sempre tive na cabeça aquela ideia de epá, não se faz só boa música em Lisboa, percebes? Um, mas infelizmente, e pronto, eu também acabei aqui, não é? Se bem que já vivi aqui noutras alturas, mas é onde está toda a gente, sei lá, para ver, a minha assessora de imprensa é daqui, a maior parte das agências de, de booking são aqui, não é? O management está tudo aqui. Sim, verdade. Tens alguns exemplos, por exemplo, Leiria. Leiria é um bom exemplo que aposta muito na cultura que se faz lá e que põe hum, a disparar para todo lado, não é? Porque a Omnicord faz esse trabalho muito bem e tem uma data de associações e de organizações artísticas que também trabalham nesse sentido. Hum, Sei lá. Mas começas a ter outros projetos também. Felizmente, os municípios também estão a ter um papel ativo também na criação de cultura sem ser só em Lisboa, por exemplo. Ilhavo tem algumas iniciativas Sim, para sim. artistas locais e tem cada vez mais apostado na criação local. Ainda agora lançaram um novo programa para artistas de lá. Aveiro também, com a candidatura
a capital da cultura de 2027 também começou a tomar mais atenção a investir nos seus, não é? E acho que todas essas iniciativas são importantes para se começar a mexer, porque às vezes as pessoas não fazem é porque não têm exemplos locais ou porque sentem que é só para os de Lisboa ou porque sentem que é só para o Porto ou sei lá, que é só para os grandes ou para as grandes cidades e às vezes é uma ideia errada. Às vezes temos nós que começar e sermos nós o exemplo, não é? Pode ser mais difícil, mas faz parte. David Bruno era o nome dele que eu queria dizer. Ah, sim, o David Bruno. Sim, sim. Não estava a Também, lembrar, também não estava estava a só chegar com o lá. nome Bruno Bruno. Hum, é assim, o pessoal pensa que grande parte da música é só feita mesmo nas grandes cidades. Hoje em dia é cada vez menos verdade. E sim, Uhum, também Ilhavo e Aveiro são aquelas realidades que eu conheço mais de perto. Cada uhum. vez apostam mais na cultura e isso é muito bom. E eu também fico feliz ao ver isso. Que estou a ter uma atitude também mais proativa na promoção da cultura, principalmente de malta mais pequena, que não tem, Exato, ainda não é um grande nome na cultura nacional. sim. Não, e é mesmo bom. Ilha, por exemplo, foi o meu primeiro palco com este projeto enquanto MEMA. O meu primeiro concerto com o projeto foi lá. Eu sou de Ilha, aliás, eu vivi lá, fiz a escola toda lá. Eu sou de ambos os sítios, sou de Aveiro e Ilha, nasci em Aveiro e passei lá a minha infância e a minha família é toda de lá, mas depois fiz a escola toda em Ilha. E, por exemplo, participei nesse mini festival ou festa que é a Milha, que é só com artistas, é só feita com artistas do município de Ilha, e que dura 3 4 dias, se não estou em erro. Portanto, existem artistas locais suficientes para haver cultura, ou para poder haver qualidade, pelo menos há pessoas a fazer coisas. A qualidade, claro que é tudo muito relativo, não é? Claro, Eu claro. dizer que o meu projeto tem qualidade, se calhar para a pessoa A ou B, se calhar não vão sentir o mesmo, pronto. É tudo muito subjetivo. Depende Mas é também de pessoa para importantíssimo pessoa. ter essas. Exato, mas foi um palco muito importante para mim porque me deu essa confiança depois de continuar. Ou mesmo a Aveiro, por exemplo, o ano passado fizeram um festival no verão, também só com artistas de Aveiro, por exemplo, e que foi também um momento importante, não só para mim, mas para outros também, que naquele ano, ainda por cima, o ano passado, quase ninguém teve concertos, principalmente artistas mais pequenos, dificilmente tivemos concertos além daqueles feitos nos nossos quartos, em streaming. Exatamente. E todas essas pequenas coisas parecendo que não são importantes, são pequenos motivadores, dão-nos também experiência de palco, dão-nos um pouco mais de visibilidade, mesmo que seja apenas naquele território, mas são pequenos passos que são importantes para conseguirmos depois chegar mais longe. Isso é muito importante para promover a cultura e principalmente agora, nesta fase de pandemia, que os artistas foram das áreas mais afetadas, ainda para mais os pequenos que pá, estão a tentar crescer e isto a pandemia não ajudou em nada mesmo. Pá, isso é Uhum, muito importante, esses festivais locais, para ajudar, nem que seja um bocadinho também a promover o artista. uhum. Agora, chegando já aqui mais para o fim do podcast, alguma coisa que nos possas contar sobre projetos futuros, neste caso o teu álbum? Ainda é um pouco cedo para falar disso, até porque ainda estou a definir as coisas. Eu sei que posso dizer que tenho intenções então de lançar o primeiro single no último trimestre deste ano. Embora esse single ainda não exista ou ainda esteja em construção. E gostava muito de lançar o álbum no início do próximo ano, possivelmente até maio. A ideia este ano acabou por ir um pouco por água abaixo, os planos que tinha, que eram de tocar um pouco mais o EP Cidade de Sal, porque para mim só vai acabar o Cidade de Sal quando passar um pouco mais na estrada, não é? Os concertos são muito poucos.
Mas agora com o prolongamento do confinamento, alguns dos concertos que estavam agendados para o final do ano, por exemplo, já foram reagendados para para o o ano. próximo ano. Está sempre tudo a empurrar para a frente. Portanto, neste momento estou mesmo focada em criar o meu álbum e tentar dar o máximo nesse aspecto. Quero mesmo focar-me na escrita, focar-me nas canções. Tenho uma outra colaboração que saíram este ano também, uma delas, como disse, possivelmente com o Stereossauro, que tínhamos começado antes do Festival da Canção. Um, uma outra no EP dos Paper Cuts, que penso que sai em maio, não tenho a certeza. E para já são estes os planos. Estou mesmo com tudo focado no álbum. Sim, e também faz sentido ainda não quereres lançar já o álbum ainda este ano e mostrar primeiro Cidade de Sal, porque pá, também se calhar gente que não te conheceria através do meio digital pode acabar por te conhecer ao vivo. Só porque ou vais Uhum, tocar na zona dessa pessoa e até essa pessoa calha de ir ver, percebes? uhum. Pronto, e se calhar até Não, gosta e depois completamente. vai começando a acompanhar o teu trabalho. Sim, sim, exatamente. Eu, por acaso, os concertos, eu acho que as pessoas que realmente se ligam à minha música de forma mais forte acabam por ser pessoas que foram aos meus concertos, curiosamente. E é engraçado que eu faço sempre muito, eu acabo por me tornar amiga dessas pessoas também. Um, sei lá, houve um concerto que dei em Telheiras o ano passado aqui em Lisboa e duas ou três pessoas que vieram falar comigo no fim acabámos por nos tornar amigos, já fomos tomar café juntos depois disso e são pessoas que têm apoiado o meu trabalho mesmo vivamente ao ponto de mostrarem a amigos e incentivarem os amigos também a ouvir. Isso é super E sei importante, isso é lá, super importante. é incrível, sabes? Eu não estava à espera naquela altura, isto já ainda foi em 2019, eu ainda nem sequer tinha lançado o EP e já havia pessoas ansiosas e entusiasmadas com o projeto e eu fiquei mesmo surpreendida. E acho que é uma lição gigante de humildade, porque tu sentes, sei lá, sentes-te mesmo acarinhado e não percebes bem porquê. Tipo, eu sou uma pessoa que se põe muito abaixo e quando tenho estes pequenos momentos de alguém a dizer gostei tanto, ou para mim são muito preciosos, sabes? E é isso, é isso. Desculpa, eu falo muito, já estou Não aqui tem, à volta. não tem Mas problema. sim, isto para dizer que os concertos são sempre momentos em que sinto que as pessoas realmente se ligam a mim, que realmente entendem aquilo que eu estou a tentar passar. E é isso. Olha, por exemplo, uma das pessoas que conheci nesses concertos foi uma fotógrafa, por exemplo, em Aveiro, e ainda há pouco tempo fizemos um trabalho juntas, por exemplo, em estúdio, e é todas estas sinergias que se conseguem por conhecer as pessoas cara a cara após estes momentos em palco, eu acho que é provavelmente o que é de mais importante na arte, não é? Dessa ligação com as pessoas e esse contacto cara a cara é muito diferente. Os live streams são fixes para continuares ativo e as pessoas continuarem ligadas a ti, mas E promover nem para que seja um outras, bocadinho mais o projeto. sim. Só que nada substitui aquele contacto quase físico, não é? Ao cara a cara presente dos concertos Dos ao vivo. Eu concertos. tenho saudades disso. Tenho saudades disso. Dos poucos concertos que fiz e que pude fazer com o projeto, tenho saudades disso. Sim, e é uma das coisas que os artistas, pá, mesmo não tendo feito muito, sentem a falta, como é. É muito importante para a promoção da cultura. E isso aí que falaste, já conheceste essa fotógrafa no concerto e já tens trabalhado com ela, parece ser super porreiro. E é uma das Uhum. virtudes dos concertos ao vivo. É. E pronto, acho que foi isto. Meu, obrigado por ter aceito o convite. Espero mesmo que tenhas gostado. Ó pessoal, também acompanhei o trabalho da Mema, o EP dela que foi lançado em novembro, o Cidade de Sal, e os projetos que ela também foi lançando por aí. Sim, olha, muito obrigada pelo convite. Gostei mesmo muito da nossa conversa também.
Só para pegarem um pouco no final da tua frase, podem ouvir-me em todas as plataformas digitais ou, se quiserem, ainda podem comprar o disco também em formato digital no Bandcamp, por exemplo. Infelizmente já não tenho cópias físicas, mas ainda podem adquiri-lo em formato digital no Bandcamp. Bandcamp é uma ótima Obrigada. forma de apoiar os artistas, mano. Portanto, vemos no próximo podcast, pessoal. Tchau.